29 de agosto como combate ao fumo. Mas por que o combate ao fumo? Porque 85 a 95% do CA de câncer, né, o câncer de pulmão, está relacionado com o tabagismo. Então, perante essa situação, esse fator de risco tão relevante, foi propagado essa campanha para justamente prevenir, né, umas campanhas de cessar o tabagismo, voltado justamente para falar a importância. Então, para aglomerar isso, vários especialistas estão aqui para dar esse feedback, contar para a gente as nossas vivências. Estamos com 2 especialistas aqui de grande relevância. Vai ser um bate-papo aqui, uma via de mão dupla. Esse Podincar é justamente uma oportunidade de a gente transmitir conhecimentos técnicos, conhecimento de excelência com profissionais de grande relevância, não só da nossa instituição, como reconhecido na área médica como um todo. Boa noite, meus amigos. Hoje estamos aqui com o Dr. Thierry, pneumologista do Hospital INCAR, Dr. Igor Ribeiro, cirurgião torácico do Hospital INCAR. Sejam muito bem-vindos nesse bate-papo aqui conosco e com toda a comunidade presente que estão nos ouvindo. Valeu. Primeiro, é legal a gente estar aqui com esse bate-papo aqui, tentar de um modo irreverente, mais tranquilo, mais descolado, Realmente. Trazer alguma informação aqui que a gente possa somar, tanto do ponto de vista clínico como cirúrgico, mas a coisa, eu acho que, como você falou, a respeito do tabagismo, quando você começa, desde lá de trás, conscientizando a pessoa sobre o tabagismo, sobre a repercussão ruim que isso pode trazer para a vida dele, eu acho que isso é melhor do que quando chegar lá na frente, estiver na mesa de cirurgia e falar assim, rapaz, por que eu não parei de fumar tanto tempo lá atrás? O tabagismo, estima-se que por ano, falando sobre câncer de pulmão, você falou que 80% a 85% dos cânceres eles estejam relacionados ao tabagismo. Uhum. Estima-se que hajam 2 milhões de novos casos de câncer de pulmão por ano no mundo. 2.200, desculpa. E desses 2.200, mais ou menos 2 milhões de mortes por ano no mundo. Então, isso tem uma relevância no contexto global gigantesca. E é interessante a gente tentar fazer de tudo para tentar reduzir isso, né? Tem um dado interessante, um dado americano, que fala que câncer de pulmão sozinho mata mais que próstata, mama e intestino juntos. Então, isso tem uma relevância muito grande. Eu acho que esse bate-papo nosso hoje aqui vai destrinchar alguma coisa e vai trazer informação legal para a gente. Com certeza. Boa noite, Lore. Prazer estar por aqui. Prazer estar em contato com a comunidade, não só do recôncavo da Bahia, do mundo, né? Nosso Podincar aí, já estou sabendo que o Podincar está bombando, né? Tive a oportunidade de acompanhar o de Dr. Bernardo lá atrás da cardiologia e me sinto, assim, extremamente honrado, não estar com todos vocês aqui e a gente poder discutir. E Thierry já começou bem, né? Com o pé direito aí, trazendo essa importância e o principal fator aí de risco, como você já colocou, é o tabagismo. A nossa luta, e hoje ela está em 2 frentes, né? A primeira, diria, que é essa aí que o Thierry já colocou, que é a questão da prevenção, né? Sim. Então, antes da gente ter o problema, né? Vamos tentar não ter esse problema, né? Uhum. Mas a segunda linha de frente é na detecção precoce, né? Então, boa, a gente tentar diagnosticar mais cedo possível aquelas pessoas que já estão ali com aquele nódulo, né? Que tudo começa num nódulozinho pequeno, um carocinho pequeno ali no pulmão, tá? Então, a gente vem nessa luta e a gente sabe, você também trouxe esse dado, né? Que ali em torno de 80% dos pacientes com câncer de pulmão, eles foram tabagistas, mas tem os outros 20%, né? E talvez esses 20% comecem a aumentar com o tempo, né? Com o que a gente tem encontrado de mutações e tudo. Boa. Então, talvez a gente tenha mais gente, inclusive, tendo câncer de pulmão que não fumou, né? Então, é importante também a gente pensar nessa questão de como diagnosticar precocemente. E, dentro desse contexto, a gente teve uma iniciativa bem legal, né? Esse ano aqui pela cidade. A iniciativa do programa do Propulmão, que o Dr. Thierry também participou, a doutora Cássia também da pneumologia, eu também aqui pela cirurgia torácica, né? A gente teve um programa
organizado, né, por uma parceria, vamos dizer assim, público-privada, né, o Hospital INCAR, né, deu um suporte grande, aliás, continua dando suporte grande, tá, em que a gente fez os exames para o diagnóstico precoce do câncer de pulmão, e esse exame é um exame muito simples, né, a gente fala de exame para diagnóstico precoce, e aí fala lá, não, mas lá no câncer de próstata, às vezes é um exame meio doloroso, o câncer de cólon também, no câncer de pulmão é um exame bem simples, uma tomografia de tórax, né, de baixa dose, em que é um método assim indolor, né? Baixíssimo risco, então é hora de conscientizar para a gente poder chegar junto e conseguir reduzir, né? Mudar esses números. Eu acho que, pegando o gancho do que Igor está falando aqui, no período lá da pandemia, certo, se fez um número de tomografias de tórax, talvez como nunca tenha sido feito antes na história da humanidade. Eu já peguei no consultório paciente que chegou com 3 tomografias de tórax no espaço de uma semana. Entendi. Sim. Por que o senhor fez isso? É porque eu queria saber se limpou o meu pulmão. Por que eu estou falando isso? Em virtude de um número tão grande de tomografias, se flagrou muitas lesões pulmonares que nem se fazia ideia de que elas existiam. E de nódulos, que período surgiu, né? os nódulos pulmonares, tá? Então, assim, poxa, tia, se eu tenho um nódulo no meu pulmão, poxa, Igor, eu tenho um nódulo no meu pulmão, e aí? Isso é câncer, tá? Então, quando a gente fala de nódulo pulmonar, a gente tem que levar em consideração algumas características do nódulo, tá? Essas características, você vai somá-las e você vai pensar, poxa, isso aqui me faz preocupar mais para câncer de pulmão, ou isso aqui me faz preocupar menos para câncer de pulmão. Isso vai diretamente levar a gente a uma abordagem mais assertiva, digamos assim. Minuciosa, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, se você pega um paciente ali com as suas características importantes, o tamanho do nódulo, o número de nódulos, a quantidade de nódulos, a localização no pulmão, histórico de tabagismo e histórico familiar. E no caso, meus amigos, por exemplo, a gente está falando muito já da questão do nódulo e tudo, mas em questão da clínica, quando que um ouvinte que está aqui nos vivenciando isso junto conosco, apresentou alguns sintomas que ele deve ter aquele estalo, opa, deixa eu procurar um recurso aqui, uma avaliação, até mesmo uma tomografia. Qual a clínica que está envolvida nisso para a gente começar a já dar esse direcionamento preventivo mesmo? Então, isso aí que é interessante. Eu acho que Thierry olhou para mim, eu olhei para Thierry, a gente tem quase certeza de que assim, é melhor não esperar a clínica, né? Porque se a gente esperar a clínica, às vezes a gente já vai ter um diagnóstico numa fase mais tardia, né? Então, quais são, né? Quais seriam os sinais e sintomas, assim, que chamariam atenção, né? Então, aquela tosse persistente, às vezes a tosse em que sai um escarro, né? Com sangue, né? Que a gente chama de mal pitoico, tá? Um paciente que, às vezes, está ali perdendo peso e não entende por quê, né? Está se alimentando normalmente, fazendo tudo normalmente, está perdendo peso mesmo assim, tá? Então, assim, quando o paciente ele já se apresenta com esses sinais, muitas vezes, tá? Não posso dizer que são todas, estaria mentindo, até porque tem a questão da medicina de não ser uma ciência exata, né? Então, o Thierry colocou bem a questão das probabilidades, e é isso que a gente faz, tá? É calcular elas e trabalhar em cima delas. E aí, quando ele aparece com esses sintomas, muitas vezes já está na fase mais avançada. Então, assim, chamando só atenção, como é que funcionou até o programa e como é que funcionam os programas de rastreamento no mundo, né? Então, essa população de risco, que é aquela população que tem mais de 50 anos, tá? Que fumou durante um tempo longo. Quando a gente coloca um tempo longo aí, a gente coloca em média em torno de 15 anos ou mais, tá? Aí entram também os ex-fumantes. Então, o pessoal que, parei de fumar, mas parei de fumar tem 6 meses, 1 ano, tá? Isso daí não diminui ainda seu risco só vai começar a diminuir depois de 15 anos que você parou de fumar, tá? Mas tem que parar, se você não começar a parar, porque muitas vezes eu ouço, e Thierry deve ouvir mais ainda no consultório, não, pô, mas eu vou parar de fumar agora para esperar 15 anos para diminuir o risco. Então, na verdade, se você continuar fumando, o risco vai continuar aumentando, né? Então, é melhor parar, né? E com o tempo, esse risco ele vai diminuindo progressivamente, tá? E outra coisa, os acompanhantes, né? Então, tem muita gente que não fuma, mas que convive com gente que fuma há 30, 40 anos, né? Então, os fumantes passivos. Pois é, então essa é a população de risco que já tem indicação de fazer uma tomografia de tórax, tá? Uma tomografia de tórax em baixa dose de radiação, sem contraste, tá? Uma vez por ano. Tá certo? Então, essa é a orientação para a gente fazer o rastreamento ainda nessa fase inicial e a fase em que a gente consegue a cura, né? Então,
Só para vocês terem uma ideia, vocês estão aí nos assistindo, a gente tem o quê? Quando a gente fala de Brasil e até de mundo mesmo, a maioria dos cânceres que são diagnosticados de pulmão, eles são diagnosticados na fase mais avançada. Isso daí vai corresponder a torno de 70% a 75% desses cânceres. Quando a gente faz um programa de rastreamento, como foi feito aqui em Santo Antônio, a gente começa a ver inversão dos números, né? Então, nos programas de rastreamento que foram feitos, né? Estudos lá dos Estados Unidos, da Holanda, tá? A gente começa a ver que a maioria, em torno de 80%, são justamente os diagnósticos em fase inicial. Então, isso muda totalmente, né, o desfecho, a história, né, para o paciente. Então, o paciente que iria, a partir dali, fazer um tratamento que a gente chama de paliativo, ou seja, um tratamento que não garante a cura, tá? Passa a ter a oportunidade de ser curado, tá? Então, mais uma vez, a importância do famoso check-up. Não é Sim, mesmo? Perfeito. Colocar a tomografia de tórax no meio do check-up aí. Introduzir aí a importância, porque antigamente, eu falo que o Brasil em si tem o hábito de procurar médico quando está sentindo alguma coisa. E, na verdade, nós escolhemos a medicina mais voltada para a medicina preventiva. A gente não trata doença, a gente trabalha com pessoas, não é mesmo? Então, o ser, ele vem com a sua história, vem com o seu conhecimento e talvez para ele pode ser nada de relevância, mas aquele detalhezinho, aquela informaçãozinha que passou ali para a gente no nosso abrangente conhecimento já traz outra visão. Então, assim, independente de estar sentindo algo muito específico, a importância de estar regularmente em questão de contato com o médico e consultas ambulatoriais, até mesmo na emergência a gente está recebendo muito, dependendo da sazonalidade, né? Tosse, sintomas gripais associados. Então, a importância da gente estar sempre nesse contato com atendimento médico de qualidade, voltado com essa visão tanto preventiva, quanto de acompanhamento e quanto de tratamento, igual a gente tem essa possibilidade no nosso hospital, não é mesmo? Perfeito. Sim, e é interessante esse gancho que você trouxe. Essa semana, né, na semana passada, na verdade, acho que foi 14 e 15 de agosto, a gente teve um congresso lá em Brasília, né? Um congresso da chamada Aliança, né, contra o Câncer de Pulmão, que é um conjunto de sociedades médicas, tá? Incluindo da cirurgia torácica, da pneumologia, radiologia, tá? Tem uma série de sociedades, eu acho que são 8 ou 10 sociedades, e o dado que eu queria trazer é que, assim, se juntou essa aliança à Sociedade também de Medicina e Saúde da Família, justamente nessa estratégia de prevenção, e a gente vê isso aqui quando a gente fala em relação ao nosso programa também, né, de rastreamento do próprio pulmão, que o diferencial em trazer a população, né, para poder participar do programa, em fazer essa abordagem mais ativa, foi justamente por meio dos agentes comunitários, tá? Nossa. Então, eles mudaram, isso a gente está até tentando estudar e entender o efeito disso, né? Mas a gente já tinha feito alguns testes, entre aspas, assim, outros estudos lá atrás, lá por São Paulo, há uns 6, 7 anos atrás, e a gente não tinha usado a estratégia de usar os agentes comunitários, a estratégia de saúde da família para incluir nesse programa do rastreamento. E foi meio difícil até trazer a população para poder fazer os exames. Dessa vez, aqui na Bahia, quando a gente fez isso, a gente conseguiu ver que a adesão foi bem interessante, né? Então, a carreta já passou aqui para Santo Antônio entre janeiro e abril, mas já tinha passado no ano passado, né, em Serrinha, passou esse ano também em Feira de Santana, né? E aí a gente tem ali em torno de 2.000 e poucos exames já realizados, né? Então, já a gente vai ter frutos bem interessantes para poder trazer, né, e mostrar que o rastreamento aqui no Brasil ele dá certo. Isso daí foi um dos focos de discussão lá, né? Como a gente tornar essa política de rastreamento a política do SUS, né? Entendi. Levar para todo o país e realmente se tornar algo da rotina, não só da gente, né? Claro, a gente está na medicina privada, né? Aqui pelo Hospital INCA, importantíssimo, mas para a gente poder conseguir tornar isso realmente global, né? E realmente fazer uma medicina integrativa, né? Perfeito. E abrangendo até os princípios básicos do SUS, né? Que é equidade, integralidade, nesse conjunto como um todo e trabalhando com essa medicina de excelência. Até mesmo esse próprio momento que está acontecendo aqui, o Pod INCA, é com o intuito justamente de divulgar e conhecimentos com esses especialistas que a gente está aqui de grande excelência, trazendo essas informações, muito boas para todos nós, não é mesmo? Outra coisa que é interessante a gente trazer, por exemplo,
quando um paciente chega e fala, doutor, eu tô numa dificuldade de fazer dieta, eu como chocolate até. A gente explica, né? Nossa, a questão da alimentação, dos transtornos mentais associados também, que a hora que a gente ingere o açúcar, ele libera hormônios, que dá a sensação de bem-estar. Isso já é algo difícil, vamos dizer assim, desafiador. Então, quando pensa com a dependência do tabaco, que tem a liberação da nicotina, que tem todo outro contexto envolvido também, como que você, doutor Thierry, juntamente com o doutor Igor, vê isso na prática, no dia a dia? O que vocês orientam? Como que é? Porque é um desmame, não tem como falar assim, na maioria, tem, né? Mas assim, é complicado, da noite pro dia falar, parei de fumar. Como que é no seu dia a dia, o contato com os seus pacientes, essa visão? Beleza. Veja, quando a pauta de discussão é cessação de tabagismo, isso aí eu acho que você tem que ir de modo lento, gradual e seguro. O tabagismo, se você tenta fazer aquela supressão, súbito, para agora, né? É bem possível que esse paciente ele retorne a fumar e tal. Então, acho que uma das estratégias na hora que a gente vai falar de parar de fumar, a primeira de todas é saber se o paciente quer parar de fumar. Né? Acho que o pontapé inicial é aí. Não adianta a mulher dele querer que ele para, a família toda, o filho falar que ele é fedorento, e se ele não colocar a ideia de que ele tem que parar de fumar, não vai parar. A discussão que a gente fez há um pouco tempo atrás, aí, os colegas estavam... levantou a seguinte pergunta: qual é a dose de remédio, qual é o tempo de remédio que o paciente tem que fazer, falando em medicações de primeira, segunda linha de tratamento de cessação do tabagismo, para ele parar? Se ele não tiver essa intenção, vai ser muito difícil. Ele vai voltar no consultório falando que o remédio não presta para nada, e ele vai continuar fumando. Então, assim, parar de fumar, depois dessa questão dele entender que ele tem que parar, e as políticas aí de incentivo à cessação de tabagismo, elas têm um peso muito importante nesse ponto. Então, isso tem que acontecer aí para ir cada vez reforçando mais essa questão. Quando você fala de mais outra coisa em parar de fumar, você tem que identificar o que a gente chama de gatilho. Existem situações em que o paciente, quando ele passa por elas, ele quer fumar mais. Por exemplo, tem gente que o gatilho é um copo de cerveja, tem gente que o gatilho é uma xícara de café preto, um menorzinho de manhã cedo. Desculpa. Então, assim, você conseguindo identificar esses gatilhos e conseguir separá-los, os que são possíveis de serem afastados, eles devem ser. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que o gatilho é ansiedade, raiva, passou um nervoso. Se for depender da gente, a gente nunca vai passar nervoso na vida. Então, esse gatilho não dá para você afastar. Então, assim, o bate-papo de cessação do tabagismo, ele é um bate-papo que ele é um pouco abrangente, ele abre algumas questões nesse sentido. Fatores que você pergunta, seu João, o senhor já tentou parar de fumar? Já. Por que o senhor não consegue parar de fumar? Porque minha mulher mora comigo e fuma. Entendi. Então, tem mais essa coisa que dificulta mais. Então, tudo isso é importante. Não é todo, falando ainda sobre essa questão, não é todo paciente que ele precisa usar medicação, não é todo paciente que precisa usar adesivos de nicotina, não é todo paciente que precisa usar... assim, como é que a gente faz isso de uma maneira fácil de entender? A gente faz um score. Esse score ele direciona a gente para orientar o quanto que esse paciente tem dependência da nicotina. E isso vai... Poxa, Thierry, esse paciente tem... O score que a gente usa chama Fagerstrom. Ele vai de 0 a 10. Então, ele vai de muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Então, o paciente com baixo... É um paciente que você entende que ele tem uma facilidade maior de parar de fumar. O paciente que tem um Fagerstrom 9 e 10 é um paciente que tem uma dificuldade maior. É aquele paciente que fuma mesmo estando doente, de cama. É o paciente que está aqui conversando no bate-papo aqui. Ele fica agoniado, ele tem que sair para poder fumar lá fora. Então, tudo isso entra em questão. Thierry, tenho uma dúvida. Eu não fumo, mas eu masco. Eu masco o tabaco. Eu não trago também, né? Não tragar infelizmente, não tem nada a ver. Não tragar... Igor já mencionou aqui que o paciente que fuma e mora... As pessoas que moram com ele, elas têm prejuízo com o cigarro. Inclusive, podem desenvolver DPOC, assim como quem fuma. Inclusive, câncer de pulmão, assim como quem fuma. Então, ele está dando de presente ali algumas doenças
para que acompanha ele ali, tá? Sobre mascar, só para finalizar essa parte. Mascar, ele não diminui a dependência, porque quando você masca o tabaco, você tem absorção aí pela mucosa, e a absorção é talvez 10 vezes maior do que pelo trato respiratório. Talvez o prejuízo seja um pouquinho menor para os que estão ao redor, né? Sim, mas, nesse sentido, sim, mas verdade. Individualmente, realmente o prejuízo é grande. Aí só para ilustrar, na verdade, só uma observação para você que está em casa que é leigo, né? Dr. Thierry colocou aqui, DPOC é o carro-chefe aí do que ele trata, a doença pulmonar obstrutiva crônica, não é? Que a gente conhece popularmente com das duas manifestações, né? O enfisema e a bronquite, né? Exato. Crônica, né? Isso, Então... então o cigarro traz esses malefícios aí, entre outros, porque a gente está falando de câncer de pulmão, só que tem uma série de outros cânceres, né, que estão aí envolvidos também. Perfeito. E falando sobre essa questão da cessação do tabagismo, acho que o Dr. Thierry já abordou bem aí. A única coisa que eu vou acrescentar aqui é assim, muitas vezes a batalha tem que ser uma batalha conjunta, né? Tem que ser o pneumologista, às vezes tem que entrar psicólogo na jogada, psiquiatra, enfim, toda uma equipe multidisciplinar para poder ajudar, tá? Então a gente entende perfeitamente, é como você colocou, a questão do hábito é muito forte, né? Então se cria aquele ciclo, né, com gatilho e daí em diante aquele ciclo vicioso, e aí a gente entende que é difícil, entende realmente, e para você que está aí acompanhando a gente e é tabagista, está querendo parar de fumar, pode procurar ajuda, porque sem dúvidas, né? Sem dúvidas a gente sabe que muitas vezes sozinho não dá, tá? Já tive até casos bem interessantes, acho que o Thierry também já deve ter vivenciado isso no consultório. Tem casos realmente que às vezes abruptamente a pessoa para e diz assim, hoje, a partir de amanhã não fumo mais e pronto, né? Mas assim, não é o comum, não é, isso daí são as exceções, tá? É como se fosse a gente fazendo uma metáfora, né? Talvez tenha todas as peças do quebra-cabeça, mas aquelas peças estão todas emboladas. Aí a gente não consegue formar a imagem final. Então, preciso primeiramente pôr uma peça no meio e gradativamente encaixando as outras até a gente formar a imagem, né? Então, o primeiro passo seria buscar o recurso, mas até para a gente buscar o recurso, a gente precisa de uma força motriz, que é o querer. Então, tem que partir da consciência própria. Então, por isso que é a importância, mais uma vez, desse movimento que a gente está fazendo aqui, de transmitir conhecimento para desenvolver em cada um a importância da consciência. E a partir do momento que desenvolveu essa consciência, ele vai buscar os recursos. Seja numa avaliação clínica, com a avaliação clínica já vai pedir os exames laboratoriais, vai fazer uma anamnese bem feita, um exame físico completo, entender o contexto que aquele indivíduo está inserido também, e dali ir ramificando, né, os galhos de uma grande árvore, ali encaminhando para o pneuma, encaminhando para psicologia, a necessidade da avaliação de entrar com a medicação, mas deixar bem claro que a medicação por si só não é a solução total, não é mesmo? Você quer ver uma coisa que vocês vão concordar comigo, provavelmente? O paciente que ele fuma, ele tende a minimizar os seus problemas. O paciente que fuma, não, pô, tô com uma tossezinha, o cara tosse há 20 anos. Uma tossinha de vez em quando, ele fede, ele tem as unhas amarelas, o bigode amarelo aqui. Foi internado 3 vezes dentro de um ano pra cá. Não, eu não tenho nada, não, eu tô bem. Eu fumo um pouquinho, eu reduzi, ele tende a fazer isso. E isso só tende a dificultar mais a questão da cessação. Tô vendo a galera aqui no estúdio se coçando aí. Talvez a gente deve estar pegando no pé de alguém aí, hein? Olha lá, hein? Pois é, então a importância da gente fazer esse movimento mesmo. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente fica brincando, mas assim, realmente é um assunto extremamente sério, né? E é interessante que, pelo menos aqui no nosso país, isso já é levado a sério há algum tempo, né? Como você colocou lá na data lá do 29 de agosto, né? Lá da década de 80, né, a gente vê que de lá para cá a gente teve uma redução significativa, pelo menos aqui no país, né? Então, no país, acho que naquela época lá de 80 e poucos, quase 40% da população era fumante, né? Hoje, em torno de 10% da população é fumante. Então, a gente conseguiu reduzir isso de forma importante. Porém, a gente ainda continua, né, nesse caminho, porque querendo ou não, né, esses poucos também convivem com outras pessoas, enfim, aquilo tudo que a gente já conversou sobre esse ciclo, né, que acaba se formando, tá? E ainda tem um detalhe que eu acredito que deve ser do seu interesse, né? Já vai sobrar batata quente para o Dr. Thierry de novo, tá? É a questão do cigarro eletrônico, que a gente conseguiu reduzir bastante o cigarro convencional. Aí agora vem, nesses últimos 5 a 10 anos, uma febre chamada cigarro eletrônico, que está aí para
botar em risco, né? Isso tudo. Gente, tá um sucesso, eu não preciso dirigir nada. Eles se autoconversam aqui, já pergunta, já responde. Tô gostando. Vocês estão gostando? Eu acho que tá muito legal, não tá, gente? Justamente, o próximo tópico é essa questão do vapor. E aí, traz mesmo malefício que o cigarro com a nicotina? Tem mais malefício? Pra quem tá do lado, realmente contamina? Tem um fumante passivo associado? Como que é esse cenário que tá tão presente no dia a dia de hoje? Vamos lá. Agora a coisa ficou séria. Porque assim, o vaping é chamado dispositivo eletrônico para fumar. Então é o DEF, né? Então esse dispositivo eletrônico, Igor mencionou alguma coisa aqui, o pontapé inicial foi na Inglaterra, para o pessoal como estratégia de parar de fumar. O governo liberou, inclusive, alguns dispositivos para poder ajudar as pessoas a acessarem o tabagismo convencional, tá? Isso num contexto macroscópico, num contexto global, digamos assim, e foi um grande tiro no pé, eu costumo falar isso. Porque, primeiro que o vaping ele era tido como um dispositivo inócuo, como totalmente isento de problema, era só a fumaça. E não é, tá? O vaping, ele tem algumas entidades, algumas doenças que podem vir com ele, inclusive câncer de pulmão, que é o tema em pauta aqui. Uhum. Você tem um filamento metálico no interior do vaping que produz aquela fumaça toda. Sim. Aquilo é potencialmente cancerígeno. Tem algumas substâncias metálicas que estão ali e fazem isso, tá? A Anvisa, ela não libera o vaping. Os vapings que você vê as pessoas usando por aí, eles não são legalizados, digamos assim, tá? Uhum. Mas ele compra numa tabacaria, ok, mas não é, ainda. Existe, inclusive, correndo aí uma possibilidade da liberação aí do vaping e tal. Mais tarde a gente fala sobre isso. Então, a primeira coisa é câncer de pulmão. Possível desenvolver câncer de pulmão usando vaping por esses motivos aí. DPOC é uma doença que também pode... A doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema mais bronquite crônica. Ela pode, inclusive, com o decorrer do tempo, pode desenvolver aí com vaping. E existe uma entidade relativamente nova chamada EVALI, tá? EVALI, a tradução é doença pulmonar relacionada ao uso do dispositivo eletrônico. Existem casos famosos na mídia aí que apareceram do EVALI. Um deles foi a Solange, que é do Aviões do Forró. Ela usou muito vape e tal e desenvolveu. EVALI trata-se, então, de uma insuficiência respiratória aguda. O paciente desenvolve uma dificuldade importante, de modo agudo, no pulmão, associada ao uso do dispositivo eletrônico de fumar. E a gente não sabe quem vai desenvolver EVALI, e a gente não sabe a intensidade que isso pode evoluir em cada um, individualmente, tá? Então, todas essas situações, elas são possíveis de acontecer. Só com um meio de comparação da questão do EVALI, o EVALI é bem interessante, né? Porque é muito novo. Eu me lembro que... assim, não sou tão velho assim, tá, pessoal? Mas tava saindo da residência ali, tem 3, 4 aninhos, né? O pessoal lá da USP tava formando um grupo de estudo para poder estudar a doença, porque a doença era nova, né? Os casos estavam começando a aumentar e tudo. Inclusive, lá nos Estados Unidos, acho que aqui não, mas lá nos Estados Unidos já tinham sido feitos alguns transplantes de pulmão por conta de formas, né, muito graves que se apareceram, né? Então, o paciente chegou a perder o pulmão, né? E precisou do transplante, tá? E aí, só a título de comparação, é que nem o Covid também, né? Quando o Covid chegou, a gente se preocupava muito com aquela infecção aguda. Aí, hoje, a gente começa a observar que não foi só aquela infecção aguda, que tiveram sequelas, que tem formas, né, diferentes, crônicas. Então, assim, pode ser que não seja só, né, essa manifestação aguda, pode ser que ali na frente a gente descubra que traga sequelas permanentes, tá? Então, assim, é algo que a gente já tem que chamar a atenção, alertar, principalmente que a população jovem, né? Tem todo um chamariz, quando foi criado aí, colocaram um cheirinho, né, agradável, então tirou aquela questão do cheiro ser, né, um limitador e tudo. Então, realmente é algo pra gente poder ficar atento, tá? Eu não quero ganhar pacientes, tá? Eu acho que Thierry também não, tá? Assim, eu levantei aqui a questão de ser o tiro no pé, mas, assim, a primeira coisa é que não é inócuo, né? Porque tem as possibilidades dessa doença. E a segunda coisa, sobre aumentar a incidência do tabagismo, o vaping, o DEF,
ele está sendo porta de entrada para a molecadinha. Justamente. A molecadinha é o menino novo. Virou modismo, né? No condomínio, na escola, na casa. Né? Pô, não faz mal nenhum, vamos usar isso aqui. Aí ele começa cada vez usando mais. Você não quer aceitar esse cigarro aqui? Vai. Isso funciona como porta de entrada mesmo, tá? Até de integração de grupos sociais. Então, né? isso termina sendo uma coisa que vai aumentar a um médio e longo prazo do tabagismo, ao invés de diminuir, como foi a proposta inicial. Sim, exatamente. Na verdade, se a gente deixar a coisa seguir livre, a gente vai chegar num ponto, na verdade, que a gente vai ter inversão dos números, provavelmente, né? E é essa a preocupação até em relação a essa questão da lei que está sendo votada, né? Então, as sociedades também, né, pontuaram bastante, porque na verdade, a base, né, para que se propunha a liberação é a questão financeira, né? A questão de que, vamos regulamentar, porque regulamentando a gente vai conseguir cobrar impostos, né? Se o país está numa situação, né, financeira difícil e tudo, a gente vai conseguir ter uma quantidade de recurso ali relacionado a esses impostos, né? E aí, se tem já as estimativas e tudo, né? E se fala de que o país vai ganhar, sei lá, 2 bilhões em cima da taxação do vape, né? Mas o que a gente tem, né, relacionado a outras doenças e que a gente estuda, né, também a essa questão a longo prazo, né, de ter as consequências, é que para o sistema de saúde mais tarde, provavelmente isso vai custar vários mais bilhões, né? 100 bilhões, 100 e poucos bilhões. Eu não tenho o número aqui exato, mas já tem essa estimativa. Atualmente, o que se arrecada com cigarro, de vendas de cigarro, talvez seja 1/3 do que se gasta em saúde com doenças tabaco relacionadas. Perfeito. Isso daí já vem do cigarro convencional. Acho que o vapor vai explodir, né? Vai trazer uma proporção ainda mais catastrófica, tá? Então, é importantíssimo que todos estejam conscientes dos riscos, né? E que, assim, conscientiza também todo mundo que está aí do seu lado, família, tudo, tá? E tem os mesmos riscos para o fumante passivo com o cigarro eletrônico também, certo? Também. Então, por não ser autorizado, né? A gente não sabe o que tem ali naquele óleo. Então, existem vários tipos de substâncias ali, Igor menciona, para dar o sabor, o cheiro e tal. Você tem a diluição de alguns óleos, você está fumando óleo. Isso não é nada legal para o pulmão, começando por aí. Existem dispositivos para fumar que você consegue modular a intensidade da nicotina. Então, eu quero 10%, quero 50%, quero muito fortão. Então, você tem alguns chamarizes aí que atraem a meninada. Faz mal. Quem tá perto, quem usa e quem tá perto, não é uma boa ideia. Acho que dá para inventar uma modinha diferente aí. Vamos pensar em outra coisa. A gente tá vindo aí, acho que tem hábitos muito mais saudáveis, né? Então aí, os esportes rolando, a Olimpíada acabou agora, né? Vamos lá, pessoal. Tem hábitos muito melhores. Né, sim, exatamente. A gente já aproveita aqui e já chama atenção, né? Vamos fazer atividade física, né? Justamente. Então, inclusive, tem um dado recente do Ministério da Saúde de estudos mesmo de doenças oncológicas, que as pessoas a partir de 75 anos, 1 em cada 5 pessoas têm probabilidade de desenvolver algum tipo de câncer. E desse total, 30% está voltado para o câncer de pulmão. Justamente por causa dos hábitos de vida. E desses daí, mais de 45% pode ser prevenido com doação de medidas preventivas, como alimentação, estilo de vida. É aquele papozinho que parece chato, que todo médico fala, que a gente acha que é simples, que é só teoria, mas que tem que ser colocado em prática, né? Segundo o Ministério da Saúde, no mínimo 150 minutos por semana de atividade física, o acompanhamento nutricional, o auxílio da psicologia para trabalhar com a nossa saúde mental também, né? Perfeito. Inclusive, dentro da estratégia de cessação, acho que entra muito isso, né? Você tem que substituir um hábito, né, ruim por um hábito bom. Então, às vezes, é trocar justamente, às vezes é nessa oportunidade que o paciente tem, né, de que era sedentário ali, às vezes de começar a fazer uma atividade física e tudo, e aquilo ali, né, entre aspas, se tornar um vício bom, né? Então, substituir o vício ruim dele, né? Então, o nosso objetivo aqui é também propagar essa questão que a gente aqui em Santo Antônio de Jesus tem um local que no nosso hospital, o Hospital Incá, tem o serviço de nutrição, psicologia, pneumo, cirurgia torácica se precisar, emergência 24 horas, com atendimento de médicos 24 horas, para ter esses recursos, até mesmo a gente no internamento também, vira e mexe, né? Ô Thierry, ô Igor, me dá um suporte aqui, tô com um paciente assim, de tabagista, aí já sai de alta com encaminhamento
encaminhamento para o pneumo, com encaminhamento para o psicólogo. Então, essa preocupação da linha do cuidado integral, isso é muito importante, né? E é importante colocar isso na prática mesmo, né? Sim, a linha do cuidado completa aí. E dentro disso, dessa estratégia, é até interessante a gente trazer um pouquinho dessa história. Não tem, né? Todos nós, eu acho que chegamos recentemente a Santo Antônio, né? Graças a Deus a gente está acompanhando uma onda bem positiva, né? De crescimento aí da parte da saúde, graças a Deus mais recursos humanos e materiais, né? E aí a medicina respiratória aqui do INCA, ela tem mais ou menos isso aí, uns 3 aninhos. Eu cheguei um pouquinho depois do início dela, né? Se iniciou bem com a pneumologia mesmo, né? Inicialmente era até a Cássia e Juliana, as colegas, né? E posteriormente a gente vai, né, crescendo com o time. Na sequência, exatamente, cheguei com a cirurgia torácica também. E tem um exame bem interessante, que eu vou dar uma de apresentador aqui, vou roubar seu lugar. Bora que lá. eu acho que o Thierry pode comentar um pouco, que é a espirometria, tá? Porque, assim, os pacientes que têm problemas respiratórios, e aí muitos deles, né, a gente está falando aqui da questão do cigarro, esse exame é bem interessante, né, para poder ajudar a entender o paciente e para poder ele também interferir nisso a longo prazo. Mas vai lá, Thierry. Isso é a sua praia. Veja, quando a gente fala de avaliar o pulmão, tá, do ponto de vista funcional, a espirometria é um exame simples, fácil de fazer, e é um exame que traz para a gente o tanto que a função do pulmão está boa ou está comprometida. Tá? Então, assim, a gente falou de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. O diagnóstico, fundamentalmente, é pela espirometria. Quando você mostra que o fluxo do ar ele é reduzido. Em suma, é isso. Tá? A espirometria também, ela aponta a gente a alguns outros diagnósticos. Ela nos aponta para, por exemplo, paciente que tem chiado no peito, tosse, falta de ar. Um paciente que viveu a vida inteira tomando xarope porque gripa direto e, na verdade, esse paciente tem asma e nunca conseguiu flagrar uma redução do fluxo de ar. E a espirometria consegue, com muita tranquilidade, trazer para a gente esse diagnóstico aí. Então, uma pergunta importante. Uma espirometria normal afasta a asma, por exemplo? Resposta, não afasta. Existem pacientes que têm a função pulmonar normal e mesmo assim tem asma. E aí, enfim. Então, assim, a espirometria, ela funciona também, como a gente falou aqui do paciente que teve Covid, lá na onda de Covid, lá atrás e tal, mencionamos alguma coisa sobre isso. Às vezes o paciente fica com sequelas funcionais também. O paciente fica não consegue executar as atividades do dia a dia. O paciente não tem autonomia, sobretudo pacientes idosos, para poder fazer suas atividades do dia a dia e tal, e às vezes ele não sabe que a função pulmonar é reduzida, fica a vida inteira usando xarope, remédio errado, às vezes vai no cardiologista porque cansa. Tem que ir no cardiologista, não estou dizendo que não tem, mas às vezes o cansaço ele não é por causa do coração. É muito comum o paciente com comorbidades, o paciente com, vamos lá, insuficiência cardíaca, paciente que fumou muito tempo, paciente que hipertenso, diabético, você vai somando as comorbidades. É comum esse paciente, por exemplo, ter uma falta de ar e não saber quem é o dono de verdade dessa falta de ar. Então, muitas vezes, a gente volta para a questão da equipe multidisciplinar. Muitas vezes é importante ter uma avaliação criteriosa da cardiologia, fazer os seus exames necessários e fazer um acompanhamento conjunto da pneumologia. Com certeza. Endócrino, gastro, dermato, o que quer que seja que tenha para poder associar ali. Continuando montando quebra-cabeça, né? Desse modo. Isso é bem legal em relação à questão da cardio, interessante, né? Que muitas vezes a porta de entrada é legal ver também uma cardiologia bem atuante, né? Exato, parabéns, né? A equipe toda lá do Hospital INCA, porque muitas vezes são eles que fazem os encaminhamentos pra gente, né? Perfeito, então encaminha para pneumologia, para cirurgia torácica, já vê ali, não, tem um nódulo ali, eu acho que vale uma abordagem, tá? Então, eu acho que cai bem, né, dentro dessa questão da visão multi, da medicina integral, tá? Então, acho que é bem interessante isso. E no caso, passou por essa equipe multi, diagnosticou, viu o nódulozinho, até mesmo teve situações até de paciente na emergência, né, que chegou ali, fez um raio-x, viu algo diferente, e eu tô achando esse raio-x diferente aqui, e vamos investigar, tem clínica, investigou. Qual
quais exames que a gente pode oferecer na tua área mesmo? Igual, já tem a tomografia, mas exames mais detalhados para trazer. A gente tem esse recurso no Hospital Incá? Como que funciona? Pronto, que pergunta legal. A gente, né, assim, pra gente poder fechar mesmo, dizer assim que o paciente tem o câncer de pulmão, não basta ver o nódulo. O Thierry já colocou bem aqui que tem muitos nódulos que são de causas benignas, tá? Na verdade, a maioria dos nódulos são de causas benignas, graças a Deus, tá? Mas, pra gente separar o joio do trigo, não dá só pra poder usar a imagem. Então, a imagem dá várias dicas, né? O Thierry já trouxe aqui tamanho, às vezes localização, tudo, a característica, mas para a gente fechar isso mesmo, a gente precisa, na verdade, de um pedacinho daquele nódulo, que é o exame de biópsia, e graças a Deus a gente tem isso disponível, assim, no Hospital Incá, né, os métodos minimamente invasivos que a gente chama, né? Então, fazer esse tipo de biópsia, a gente pode fazer a biópsia por punção, né, guiada na tomografia, a gente pode fazer a biópsia por broncoscopia, que é um exame parecido com a endoscopia lá digestiva, em que a gente entra com a sondinha, vamos dizer assim, com a câmera na ponta, né, para poder encontrar essa região que está alterada. Assim como a gente pode, em alguns casos, fazer biópsias também por cirurgia, né, por videocirurgia, em que a gente já entra muitas vezes para poder tirar já aquela região toda junto com o nódulo, tá? Então, isso daí vai a caso, mas a gente tem disponível isso sim no Hospital Incá já há algum tempo. Fico feliz em fazer parte disso. Perfeito. Mais alguma coisa, meus amigos, vocês queiram agregar? Mais alguma informação, um recado? O que vocês querem acrescentar? Que é uma via de mão dupla, entendeu? Vai cortar Iago, não. Lá ele... Estamos na Bahia, né? Então... Eu acho que... Bom... eu acho que a gente pode reforçar, né, como a gente já trouxe aqui, a questão do cuidado, tá? Então, se cuidem primeiramente, né? É importantíssima a questão lá do check-up que você trouxe aqui, tá? Então, muitas vezes começa mesmo lá com um clínico, um cardiologista que seja, enfim, mas começa por ali mesmo, tá? E você tá se cuidando e nunca é demais, né, a gente reforçar a questão lá dos hábitos saudáveis, né? Que é meio clichê, mas tentar se alimentar bem, fazer as atividades físicas. No nosso caso aqui hoje a gente reforça mais uma vez, não fumar, nem vape, perfeito, nada, tá? Por favor, então isso é fundamental, tá? Eu vou deixar um convite, né, para os colegas que estão aí nos acompanhando, que na semana que vem, no dia 29, que é um dia, né, como a Loriane já trouxe aqui, importantíssimo, a gente vai ter a nossa sessão, né, do Agosto Branco, a sessão interna aí para os especialistas, tá certo? Para a gente poder reforçar mais uma vez e discutir. Então, nessa sessão do dia 29, a gente vai poder falar com um pouquinho mais de detalhes sobre esse programa do Propulmão, tá? Como é que foi isso tudo aqui por Santo Antônio, e também tá vindo, né, um colega que teve aqui muito tempo com a gente aqui em Santo Antônio, na Clínica Amo, que é o Dr. Yuri, tá? Tá vindo para poder falar da parte tanto do tratamento do câncer de pulmão, que a gente não quis entrar tanto aqui em detalhe, que realmente é uma coisa muito densa, muito vasta, tá? Como também dos aspectos da patologia, né? Porque a gente está falando sempre de que está tendo mutações, coisas assim. Então, isso também são novidades que a gente tem que estar se atualizando, tá certo? Então, no dia 29, a gente vai ter esse encontro. E eu estarei por lá, Thierry também, acredito que Cássia, Vinícius, que está organizando, né? Vinícius da Oncologia, tá? Nosso parceiro também. Profissional. Pois é. Então, é isso aí. Excelente. Eu reforço aí o que Igor falou. Acho que, desde o que a gente falou, desde o começo do bate-papo, mais importante do que tratar é não deixar a doença começar. Tá? Mais uma vez, você trouxe um dado extremamente importante, que 80% dos cânceres estão relacionados ao tabagismo, um pouco mais do que isso. Imagine uma causa de câncer evitável. Justamente. Então, assim, a gente tem que pensar mais, reforçar mais. Nós somos formadores de opinião. A gente no consultório, a gente na emergência, a gente depois que operou. Né? Nós somos formadores de opinião. A gente tem que reforçar isso para o paciente, mostrar para ele que, meu velho, não é a melhor saída. E muitas vezes o paciente, ele não leva isso como verdade. Só para ilustrar, um caso de consultório. Paciente nosso de 73 anos de idade, rápido, tá? 73 anos de idade. Não vou botar o caso aqui, não é o caso, não. É só para mostrar tranquilo. Como que a coisa, se ela não for feita do jeito que o protocolo manda, ela tende a dar errado com
de um modo muito grande. Veja, 73 anos, 40 e poucos anos de tabagismo, o paciente tinha diagnóstico firmado de doença pulmonar obstrutiva crônica, a espirometria mostrou, não tinha nódulos no pulmão, não tinha nada que fosse suspeito de câncer de pulmão. E a gente falou, meu velho, o senhor precisa usar estas medidas fazem o senhor viver mais e melhor, te dá uma melhor qualidade de vida e mais tempo. Veja, só precisa usar o remédio certo, vacinação, reabilitação pulmonar, equipe multidisciplinar e o último, o senhor precisa de quê? Me fale aí. Parar de fumar. Aí, veja bem, doutor, o bicho é gostoso, rapaz, não dava pra parar, não, eu vou segurar. E me enrolou 3 anos. 3 anos. Aí eu falei, meu velho, veja, é importante o senhor parar de fumar e tal, e foi. Ele teve uma melhora da função pulmonar, ele teve uma melhora do quadro geral. Em janeiro desse ano, a esposa me mandou uma mensagem, falou, Thierry, fulano passou mal, teve uma curva de melhora, mas passou mal e foi pra emergência, foi pra sala vermelha, foi entubado, tá? E morreu. Rapaz, opa aqui. Você fala assim, que derrota, bicho. O cara fez tudo bonitinho, teve uma melhora. Eu tô falando isso aqui só para reforçar essa questão de que se você faz tudo bonitinho, mas não para de fumar, não resolve, tá? E a gente até bateu um papo no começo aqui. Às vezes o paciente faz tudo, inclusive para de fumar, só que ele se sente tão bem que ele ganha coragem e volta a fumar. Isso aí também isso é um não... perigo. Pelo amor de Deus. E para motivar o pessoal que quer parar de fumar, eu falei, tem que esperar 15 anos. Não, tem que esperar 15 anos, tá? Assim, o risco ele vai diminuir bastante depois de 15 anos. Mas, por exemplo, para mim, na cirurgia, eu já sei que isso muda. A gente tem alguns pacientes em comum. Então, pacientes que foram diagnosticados recentemente de câncer de pulmão, que vão para cirurgia, né? Que inclusive é o único tratamento curativo, né? Pacientes que param de fumar 4 semanas antes da cirurgia, tem um pós-operatório muito melhor, né? Então, a função pulmonar já muda em um mês, tá? Então, é importantíssimo que vocês se motivem, tá? Como conversamos, primeiro passo é querer. Depois, a gente corre atrás e ajuda, tá? João perguntou para nós sobre a questão dos adesivos. Se eles ajudam, como que é? Perfeito. Veja, como a gente falou, né, não é todo paciente que tem indicação de usar o adesivo, nem comprimidos, né? Mas assim, o adesivo, inclusive, ele ficou por um tempo sem ser comercializado, o Niquitinho, o adesivo de nicotina. Eu nem sei se voltou, na verdade. Recentemente isso, né? É uma coisa recente, tá? Não sei se, inclusive, voltou. Enfim, mas... As pastilhas, tem né? as gomas, né? Para poder mastigar com a liberação de nicotina e tal. Então, assim, a indicação do paciente, ele é baseado ali numa estratificação que você faz para saber o grau de dependência, saber se ele tem leve, moderado ou acentuada dependência à nicotina, tá? Os pacientes ali com leve a moderada dependência à nicotina, o leve, por exemplo, ele é um paciente que, teoricamente, ele conseguiria só ali com psicólogo, tá? Com estratégias não farmacológicas. Paciente que ele talvez ele se saísse bem. É um paciente que muitas vezes já tentou parar de fumar, já ficou, poxa, Thierry, eu já fiquei 2 anos sem fumar. Ele vai, mas vacila e volta. Tá? E lembrando que, então, moderada e alta dependência à nicotina, ele se encaixaria melhor ali. Só que o paciente que ainda fuma muito, ele não deve usar o adesivo, porque estima-se que cada miligrama do adesivo corresponde a 1 cigarro. Então, se você coloca um adesivo de 21 miligramas, é uma carteira de cigarro. Então, se o paciente ele ainda fuma 2 carteiras de cigarro por dia, você vai dar mais uma para ele vai intoxicar ali, vai terminar não fazendo muito bem, tá? Então, a resposta para o João é o seguinte, cara. A gente precisa estratificar o paciente, ver se ele tem uma moderada ou uma alta dependência à nicotina, ver a carga tabágica desse paciente e aí ver se ele precisa também usar alguma medicação oral. Existem contraindicações. Por exemplo, uma medicação muito utilizada é a bupropiona, tem a vareniclina, que foi utilizada por muito tempo, ficou um tempo sem ser comercializado no Brasil também. Uma observação, assim, claro, a abordagem, como o Thierry está trazendo aí, vai ser individualizada. A palavra é essa. É individualizada, não tem jeito, né? E vai ser caso a caso, né? Aí vem o papel até fundamental do pneumologista nisso, né? Então, assim, eu sou cirurgião torácico, o paciente muitas vezes me procura. Eu posso até prescrever alguma coisa inicialmente, mas não tem como fazer esse acompanhamento. Eu não sou, né, o profissional que
tem a capacidade de fazer isso. Quem vai fazer isso realmente é o pneumologista, tá? Então, é importante só chamar a atenção que quando ele está tomando adesivo de nicotina, tá? Na verdade, assim, está fazendo meio com a moeda de troca, né? Inicialmente, né? Porque ele continua recebendo a nicotina, mas deixa de receber várias outras substâncias que ele recebia ali no cigarro, cancerígeno e tudo mais, tá? E, posteriormente, na segunda etapa, a ideia é que a gente saia dessa parte aí e aí zere também a nicotina, porque a nicotina também não faz bem, né? Vamos chamar de um desmame, né? Isso, exatamente. Mais uma vez, a importância de ter a avaliação do profissional, né? Porque é individualizado e não é simplesmente só um medicamento. É todo esse score que tem que ser feito, né? Essa avaliação, o exame físico, a anamnese bem coletada e esse conjunto, esse cuidado multiprofissional integral como um todo. Vai lá no hospital e marca uma consulta com o Dr. Thierry. Viu? Vai dar bom. Vou Outra contratar a Loriane. Boa. A partir de qual idade é indicado fazer a tomografia para avaliação quanto ao risco de câncer de pulmão? Ou é relativo quanto ao tempo do tabagismo? Bom, então, é isso. Aí a idade seria 50 anos, só que a gente não usa só a idade, né? Então, fica para aquela população de risco, realmente, tá? Então, 50 anos, mas que já fumou durante ali em torno de 15 anos, ou, né, convive com alguém que durante muito tempo que fuma, tá? Então, aquilo que a gente colocou. Então, não é só uma questão de idade, tá? Então, é a idade mais a questão da exposição ao tabagismo, tá? Muitas vezes, vamos falar assim, até de situações específicas que a gente não inclui tanto na ideia lá do rastreamento, mas aqui da nossa realidade. Então, assim, se você não fuma, mas também você se expôs durante muito tempo a fogão de lenha, fumaça, tudo, tá? Então, pois é, nossa realidade aqui do Recôncavo, né? Ainda tem bastante. Casa de farinha, exatamente. Estufa de secar cacau. Então, nesses casos também, você também deve fazer a tomografia de tórax, tá? Para poder a gente dar uma olhadinha aí no seu pulmão com todo o carinho, tá? Tô gostando, hein? Vocês estão participando. É isso aí. Muito bem. Então, pessoal, a gente quer agradecer, tá? Pela integração. Agradecer esses dois aqui com todo respeito, maravilhosos aqui presentes hoje conosco. O intuito é justamente isso, fazer um momento dinâmico que a gente consiga transmitir informações integrais, de qualidade, que atinge não só o público médico, mas também a população como um todo, trabalhando mesmo na questão da medicina preventiva. E mostrar que aqui, em Santo Antônio de Jesus, tem local... O INCA é um desses que oferece esse serviço justamente com esse cuidado integral, esse cuidado multiprofissional e despertar a consciência em cada um de nós, né? Porque como a gente reforçou que vamos deixar bem alinhado, tudo depende do nosso querer. Então, a gente querendo, a gente busca cada pecinha aí do quebra-cabeça pra gente montar uma imagem bem bonita e feliz aí com todos nós, não é verdade? Agradeço imensamente a presença de vocês, fiquei honrada, agradeço a equipe do marketing, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, marketing. Isso aí, valeu, galera. Aqui é a categoria. Outro nível. Agradeço toda a instituição também pelo empenho, pelo trabalho desenvolvido. Vamos aprimorar cada vez mais em prol dessa cuidado integral. Muito grata, uma boa noite a todos. Legal. Valeu.